7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou... Bom dia, irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um dia de Café com Cristo, essa programação diária de semear, fé e esperança aos nossos corações. Espero que você tenha dormido bem. Se você já está assistindo em outra hora aí do dia, que tudo esteja bem com você, com sua casa. E queremos iniciar essa programação com uma oração, em seguida o nosso tempo de louvor, para termos a nossa meditação em breve. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos pelo fôlego de vida que sopra em nós, pelo dom da vida. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, aqueles que estão a caminho do trabalho, estão fazendo alguma atividade, estão tomando seu café, em tudo que a gente faça nesse dia, em ações, palavras, pensamentos, que o Senhor guie os nossos passos. Nós precisamos de Ti, Pai. Somos falhos, somos pequenos, limitados, pecadores, e dependemos da Tua graça e do Teu cuidado. Fica conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus.
É isso aí, meus queridos. Vamos ter um tempinho de louvor aqui no nosso Café com Cristo. Daqui a pouco a gente volta com a nossa devocional de hoje. Deus não rejeita a oração. Vai, igreja, vai. Grava isso, Suza, tá lindo demais. Nunca vi vou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus quando Ele estende as suas mãos, é a hora. E o que nós fazemos? É isso aqui, ó. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Esse é o nosso Deus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue as suas mãos nessa noite e declare a tua vitória no nome de Jesus. Com muito, vai! Com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, vai! Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Você de casa, hein? Receba isso. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve, continue louvando. O seu louvor está invadindo os céus nessa noite. Receba isso no nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, igreja metodista, e adore, exalte a Ele nessa noite. Vai! Continue adorando, continue, porque quanto mais adoramos a Deus, mais a providência do céu desce para sua casa.
o seu desse, sobre a sua família, sobre o seu emprego. Por isso, adore, adore, exalte-o. Ele está aqui. Ele está aqui, É isso aí, graças a Deus que vai à nossa frente, né, abrindo caminho. E nós precisamos, né, queridos, de algo maior à nossa frente, porque a gente sabe que grandes são as lutas, mas é bom saber que Deus é guarda, é Senhor dos Exércitos sobre a nossa vida. Meus queridos, nós estamos aí na semana do Impacto, né? O Impacto é um evento muito importante na caminhada com Deus, porque ele tem esse objetivo de levar os novos convertidos ou as pessoas que estão caminhando na igreja a ter um encontro com Deus, a ter uma aliança com Deus. Então, se você está por fora, né, esse sábado agora, esse último fim de semana de abril, né, você pode ainda se inscrever ou então convidar alguém aí da sua família, né? Às vezes tem alguém que você tem orado, né? Um parente, um filho, sobrinho, neto, amigo, vizinho, né? Que você tem orado para que tenha um encontro com Deus. E essa pode ser uma oportunidade, né? Pode ser um convite que pode ser feito. Esse ano está até um pouco mais fácil de participar, porque vai começar no sábado. Então, antes começava na sexta à noite, né? Então, se de repente a pessoa, não posso ir porque eu tenho faculdade na sexta-noite, tem prova, esse ano não tem mais essa brecha dessa desculpa aí, né? Então, a partir de sábado de manhã. Mas o Impacto, ele toma por base, um dos textos base é o encontro com Deus, né, de Jacó, lá em Gênesis 32. Jacó é uma figura bem curiosa, né, queridos, da palavra de Deus, porque ele é uma das pessoas que cometeram um dos erros que mais me enoja, né? Quando eu leio a história, eu falo, nossa, que coisa horrível, né? Você tá mentindo pro seu pai para roubar uma bênção do seu irmão e, enfim, é uma série de desvios de caráter ali nessa atitude que são realmente bem grotescos, né? E a gente não tem que passar pano pro personagem bíblico, porque nem a Bíblia esconde, né, o erro. A Bíblia coloca aqui publicamente, né? E depois vai chamar Deus de Jacó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, Senhor, Deus realmente é alguém que nos olha além dos nossos erros, né? Além dos nossos rótulos. Isso é algo muito bonito que revela a misericórdia de Deus. Mas estava refletindo aqui, né, nesse personagem bíblico e dando uma olhada. Beleza, sabemos que Jacó errou grandemente, um erro muito feio, muito horroroso. E sabemos que ele teve um grande encontro com Deus lá, que ele agarra o pé do anjo, fala que não pode subir enquanto não me abençoar, não sei o que, não sei o que. E o que acontece nesse meio do caminho, né? Qual é o restante da história de Jacó que talvez possa ter contribuído para que Jacó então chegasse nesse momento que ele tem um encontro real com Deus? Então não vou ler um texto base grandão, não. Vou pegar alguns trechinhos da história de Jacó e eu te convido a ficar ligado aí. Se você está com sua Bíblia, melhor, que você vai conseguir entender mais. Se não, vai acompanhando aí as leituras que a gente vai fazer. Primeira coisa que aconteceu, queridos, depois que Jacó errou, é que ele teve que fugir, né? Ele ficou com medo de morrer, que Esaú poderia matar ele, não sei o que, foi-se embora. E no que ele saiu, ele teve uma visão de uma escada, né? Uma visão de uma escada que conectava o céu e a terra, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. E ele acordou desse sonho, e ele falou no versículo 16,
capítulo 28, versículo 16. Olha que frase interessante. Na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Isso é muito forte, né, queridos? Às vezes a gente erra grandemente na nossa vida por falta de consciência da presença de Deus, né? Na nossa caminhada. Se a gente soubesse, se a gente tivesse convicção mesmo que Deus está aqui nesse lugar, será que a gente faria o que a gente faz, né? Será que a gente falaria o que a gente fala? Qual seria a nossa atitude, se de fato a gente acreditasse que o Senhor está com a gente, né? Nesse lugar, vendo. Então, a primeira coisa que começou a acontecer, né, queridos, assim que Jacó errou, Jacó fugiu, é que ele começou a abrir os seus olhos para quem Deus é, que Ele está conosco e que existe algo que conecta o céu e a terra, que Deus de fato quer abençoar, que Deus de fato quer cumprir as promessas que foram feitas lá para os pais dele. E essa experiência com Deus levou ele a fazer um pacto com Deus. Antes de ter o encontro principal dele com Deus, ele fez um pacto com Deus. Um pacto para que realmente acontecesse um pacto, um pré-pacto, né? Que ele falou o seguinte no capítulo 28, verso 20 e 21. Fez um voto com Deus dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele colocou o Senhor à prova aqui, né? Deus, o negócio é o seguinte, né? Se o Senhor me guardar, me proteger, e eu tiver roupa para vestir, comida para comer, e eu voltar aqui para a minha terra, para a casa do meu pai, e ficar tudo bem, o Senhor será o meu Deus. E assim se foi. Então, né, queridos, a vida, até que a gente se acerte com Deus, existem etapas. Às vezes os nossos olhos vão se abrindo pouco a pouco, né? Às vezes a gente vai se abrindo para se aliançar com Deus pouco a pouco, mas não se pode desprezar os processos, né? Não se pode desprezar as etapas da vida. Uma história de Jesus que eu acho muito forte é quando o próprio Jesus ora por um cego e ele, no primeiro momento, não foi totalmente curado. Ele fala: olha, Jesus, eu estou enxergando alguma coisa, mas eu não consigo diferenciar os homens e as árvores. Olha que interessante, né? Ou seja, eu estou enxergando um negócio, mas ainda está meio embaçado. E depois Jesus orou de novo e aquele homem passou a enxergar de forma perfeita. E eu vejo que Jacó, nesse momento, está enxergando aqui, ó, embaçado. Ele teve uma primeira visão que Deus se move na terra, né? Teve um primeiro entendimento realmente que ele precisava fazer um pacto, uma aliança com Deus. Mas ele ainda estava com um erro grande, muito fresco, ainda estava ali provavelmente cheio de culpas, cheio de medos, e aí se foi. Foi-se embora, né, para uma terra desconhecida, mas teve esse primeiro momento, então, após o seu erro. Segunda coisa que aconteceu na vida de Jacó, entre o seu erro e o seu pacto com Deus, foi que Jacó começou a colocar a sua vida em ordem. Queridos, às vezes a gente fica querendo arrumar a vida inteira de uma vez, né? Tem que ficar tudo bem de uma hora para outra. Mas às vezes a gente arrumar a vida inteira de uma vez pode ser grande demais, pode ser difícil demais. Mas talvez a gente pode começar a organizar umas coisinhas, né? Uma coisa de cada vez, uma área de cada vez. E uma coisa que Jacó começou a encontrar direção, começou a encontrar propósito na sua vida, foi através do trabalho e através da família, né? Tem aquela história, você deve conhecer, que ele se encontrou com um tio, né? O Labão, e estava lá as filhas de Labão, era Lia e Raquel, e ele se comprometeu, então, a servir Labão para tomar Raquel como esposa. Aqui está escrito no capítulo 29, versículo 20, o seguinte: assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E aqui ele já resolveu uns 3 problemas de uma vez só.
ele já encontrou um lugar para ficar, né? Ele já organizou a sua vida, a sua carreira, entre aspas, né? A sua profissão, a sua ocupação, algo que desse propósito, sentido ali à sua existência naquele momento, e ele começou a formar a sua família. E ele formou a família de uma forma até bem inovadora para a sua época, né? Que foi formar a sua família sendo movido por amor. Interessante, né, queridos? A gente está acostumado com esse discurso contemporâneo do casamento através do amor, mas não foi sempre que foi assim, né? Durante séculos e ainda hoje, em algumas sociedades, né? Muitos homens e mulheres se juntam por interesse financeiro, por acordos entre famílias, por motivos mais variados, né? E isso aconteceu na história da Bíblia, inclusive com ele mesmo, né? Ele acabou casando com a Lia também, sendo que nem era a que ele amava de verdade, né? Mas o Isaac, que foi o pai de Jacó, um servo foi lá na outra terra para escolher a esposa para Isaac, e trouxe a mulher para Isaac. Então, outros tempos, né, queridos? Outras formas, né, das coisas acontecerem, mas o texto diz que Jacó trabalhou 7 anos por amor a Raquel e parecia poucos dias pelo muito que a amava. Que bonitinho, né? Amava demais a Raquel, trabalhou 7 anos por ela, pareceu poucos dias. Muito fofo, né, o Jacó, né? Mas colocar a vida em ordem, né, queridos? Arrumou partes da sua vida, ajustou a família, ajustou o trabalho, ajustou a casa. E em todo o tempo que ele trabalhou para Labão, Jacó trabalhou com excelência, Jacó trabalhou bem, não trabalhou de qualquer jeito, né, queridos? Trabalhar com decência, algo que dignifica o homem, não é verdade? Está escrito aqui no capítulo 30, versículo 7. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão se sentia abençoado nas suas finanças, né? no seu gado, nas coisas que ele tinha, através da vida de Jacó. Olha o que Jacó disse no versículo 30, logo em seguida. Porque o pouco que você tinha antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Jacó está dizendo aqui para Labão, você tinha pouca coisa, eu fiz você aumentar muito. Jacó trabalhou bem, colocou a sua vida, áreas da sua vida em ordem. Isso é interessante, né? Então, primeira coisa, Jacó começou a ter revelações de Deus, percepções da presença de Deus. Segunda coisa, Jacó começou a botar umas coisinhas da sua vida que estava bem bagunçada, né? Em ordem. Terceira coisa que aconteceu na vida de Jacó, entre o seu erro e o seu encontro com Deus, é que Jacó também foi vítima de mentira e de injustiça. Então, Jacó foi mentiroso, né, com seu pai. Jacó foi injusto com seu irmão. Roubou de forma desonesta, né? Foi malandro, no popular, né? E é interessante quando um malandro encontra outro malandro, né? Aí dá um choque legal. Jacó encontrou Labão. Labão estava ali bonzinho, mas chegou o momento que lá no capítulo 29, versículo 27, após Jacó trabalhar 7 anos por amor a Raquel, no capítulo 29, versículo 27, a partir do 25, na verdade. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. E aí vem o versículo 30.
e coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. O que aconteceu aqui, né? Labão mentiu para Jacó. Jacó falou, ó, vou trabalhar 7 anos para eu casar com a Raquel. Fechado? Fechado. Ele trabalhou 7 anos e aí ele, ao invés de dar Raquel, ele deu Lia. Falou, não, mas como assim? Aqui não se faz dessa forma. A gente tem que dar a primogênita primeiro. Para você ter a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então, Labão foi mentiroso, foi desonesto também com Jacó. E aí, né, queridos? A gente não pode falar, torcer pelo mal das pessoas, né? Mas, às vezes, a pessoa que tem algum erro na sua vida, uma forma didática também dela se confrontar com a necessidade de mudança, ela sentir também na pele, né? A dor que ela causou numa outra pessoa. A gente torce para que as pessoas se transformem pelo amor, pela misericórdia, pela graça, pela sabedoria, né? E perceber a necessidade de mudar. Mas, às vezes, muitas pessoas só mudam realmente como toma uma pancada mais ou menos na mesma dose, né? E o Jacó aqui semeou ali mentira e desonestidade, malandragem, acabou caindo na mentira e na injustiça da mesma forma. Isso provavelmente pôs pensamentos na sua cabeça, né? Poxa, como é ruim ser enganado, né? Como é ruim ser vítima de injustiça. Olha o que eu fiz com o meu irmão, olha o que eu fiz com o meu pai. Eu preciso me arrepender, né? Eu preciso retornar, preciso me acertar com o meu irmão. Possivelmente, não está descrito isso no texto, né? Quais foram os pensamentos. Mas o fato é que o malandro encontrou com outro malandro. E Jacó acabou aprendendo ali uma dura lição, né? De como é ruim ser enganado. É curioso, né, queridos, a gente pensar nessas épocas antigas, né, que não havia contrato, não havia nada, tudo apenas pelo poder da fala, né? Por isso que antigamente dava-se muito valor para as palavras, né? Porque não tinha contrato. Então eu falei uma coisa aqui, passou 7 anos, e 7 anos já deu para esquecer muito, né? Não foi isso que eu falei, que é isso. Eu jamais falei isso, era outra coisa. Então Labão deu ali, né, de malandro e Jacó teve que trabalhar mais 7 anos. Então o processo, né? Olha o processo que acontece aí entre o erro e o encontro com Deus. Lições, perceber a ação de Deus, começar a colocar a sua vida no lugar, perceber a dor que você causou no outro, sentindo ali uma experiência semelhante ao que você fez, até que existe a história, chegamos na história que Jacó retorna para encontrar Esaú, o irmão a quem ele enganou. E no capítulo 31, versículo 3, está escrito que Deus orienta Jacó a retornar também, ó. Capítulo 31, verso 3. Então disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Versículo 13 confirma isso, ó. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Ó, o Deus que não esquece dos votos, dos pactos, das alianças, né? Eu não esqueci que você falou, me leva lá e me traz de volta em paz que você vai ser meu Deus, hein? Deus estava falando, tô cumprindo aqui a minha parte. Mandou Jacó retornar. Deus cumpriu toda a parte dele desse pacto. Deu a ele de comer. Jacó prosperou bastante lá junto com Labão. Ganharam grandes coisas, muitos animais, ficaram muito ricos. E agora está na hora de retornar, para cumprir a outra parte desse pacto, voltar em paz. E para voltar, né, queridos, Jacó tem que se confrontar com um dos grandes pilares do cristianismo, né, da fé, que é o arrependimento verdadeiro, né?
Imagina, certamente todos nós, alguns em erros maiores, outros menores, mas já tivemos que nos confrontar em olhar nos olhos de alguém que a gente decepcionou, né? Que a gente enganou, que a gente prejudicou. E é um sentimento horroroso, né? Você ter que olhar nos olhos aí do seu irmão e falar, poxa, me perdoe, né? Eu realmente menti, eu enganei, eu fiz isso, fiz aquilo. É duro, né? E o capítulo 32, temos uma oração de Jacó. Capítulo 32, verso 9. E orou Jacó, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai Isaque. Ó Senhor, que me dissesse, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Olha o versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Então, o sentimento de Jacó, ao retornar para encontrar Saul, é esse, né? De ser indigno da misericórdia de Deus, medo de morrer, né? Medo de cair nas mãos de Esaú, não só ele, mas as suas esposas, seus filhos. Isso gera esse sentimento de arrependimento. Eu não sou digno da sua misericórdia. Eu mereço morrer nas mãos dos meus irmãos, mas livra-me das mãos do meu irmão. Então, o sentimento de retorno, esse momento do retorno leva Jacó a se confrontar com essa virtude, com esse sentimento, que é um dos pontos chaves da gente chegar num momento de fazer um pacto com Deus de verdade, né? Que é do arrependimento verdadeiro, genuíno. E aí vem, ainda no capítulo 32, a história, né? Que ele tem o encontro com Deus, que ele pega o anjo pelo pé, versículo 6 diz, não, capítulo 32, versículo 26. O anjo falou, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Versículo 30. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Então, esse encontro com Deus de Jacó tem essa característica, né, da determinação. Não vou deixar você ir sem me abençoar. Sabe por quê, queridos? Porque tinha que dar certo, né? Esse encontro com Esaú tinha que dar certo, porque seria o fim de todo esse ciclo de forma perfeita, né? O fim é dele conseguir se confrontar com o seu passado, se acertar com o seu irmão, se reconciliar das suas falhas. E esse acerto representaria ele estar de bem consigo mesmo, com a sociedade, com Deus, e também significaria que Deus cumpriu plenamente o seu pacto, o seu voto. Que o voto era que ele ia ter provisão, o que vestir, o que comer e que ia voltar em paz. Então ele estava ali desesperado pela bênção de Deus, para que ele realmente pudesse voltar em paz, que desse tudo certo, porque aí ele ia estar perdoado, redimido, restaurado, e realmente ele ia ver que Deus é fiel e que ele ia devotar toda a sua vida a servir a ele. Então tinha que dar certo. Era o fim desse ciclo, era o fim desse processo, né, queridos? Então a vida tem os seus processos que nos levam até o encontro com Deus. Às vezes a gente não tem paciência de esperar o tempo de Deus para algumas pessoas, e às vezes tem gente que está agarrado mesmo, né? Não está acontecendo, a gente vê que está, às vezes, indo de mal a pior, a gente fica preocupado, ansioso, é claro, mas muitas pessoas, né, queridos, têm os seus encontros, têm os seus momentos de se confrontar com o seu erro, tem o seu momento de ir colocando a sua vida devagarzinho em ordem, tem o seu momento de perceber aonde errou, aonde tem que se arrepender, a identificação da necessidade de firmar realmente com Deus. E assim foi com Jacó.
Até que no capítulo 33, após o encontro com Deus, vem um encontro realmente de Esaú e Jacó. E tem aqui essa cena bonita, né? Capítulo 33, verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. E aí vai esse reencontro aí bonito dos dois irmãos se encontrando, se abraçando, se perdoando, né? O Esaú perdoando Jacó. E o ciclo então se fecha, né? Deus demonstra sua fidelidade para Jacó e Jacó consegue, né, se reencontrar com os fantasmas do passado, se acertar e ficar de bem. Então, queridos, estamos pegando esse gancho aí do impacto para falar da história de Jacó. O impacto, então, é encontro com Deus, aliança com Deus. E um dos textos base é esse do encontro de Deus, de Jacó com Deus. Eu vi Deus face a face e fiz uma aliança com Deus e tudo mais, né? E pegamos aqui essa manhã para refletir um pouco do processo que aconteceu na vida de Jacó até chegar nessa história do encontro com Deus. Primeiramente, ele errou feio, errou de uma forma horrorosa. E aí começa um processo, né? Entender que Deus está se movendo, a visão da escada. Deus estava aqui, eu nem sabia. Estava dormindo, né? Estava todo distraído. Depois, começar a colocar a sua vida em ordem, né? Trabalhar, ter um lugar para ficar, formar a sua família, ter os seus filhos. Em seguida, também passar pela experiência, né, da mentira, da injustiça, de sofrer na pele aquilo que ele causou no seu irmão. Em seguida, Deus orienta ele a retornar e ele tem que se confrontar de forma mais concreta, de forma mais real, com o seu arrependimento, com os seus fantasmas do passado, com a necessidade de se acertar. E por fim, né, chegar nesse ponto de desejar grandemente ter um encontro com Deus, desejar grandemente ver o Senhor face a face e não sair daquele lugar enquanto não fosse abençoado. E ele foi abençoado. O Senhor provou sua fidelidade, ele se reconciliou com seu irmão, Deus revelou que realmente ele era fiel. E esse Jacó que errou grandemente está no nome de Deus, meus irmãos e irmãs. Isso é muito forte, né? Uma pessoa com um erro tão feio passou por todo esse processo, se acertou. E a Bíblia descreve o nosso Deus como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas em alguns momentos, como lá no Salmo 24, está escrito somente o quê? Deus de Jacó. Isso é muito forte. O Deus que nós servimos ignora rótulos, ele não nos julga pelos nossos erros, é um Deus de misericórdia e ele quer que a gente tenha um encontro com ele. Amém? Então, mais uma vez, se você não fez o impacto, é esse sábado e agora, hein? Fica esperto. Se você tem alguém que você está orando, que você pode convidar, fique ligado, porque já deve as vagas estar se encerrando. Vamos ter mais um tempinho de louvor, daqui a pouco a gente volta. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida a sua
é furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Só Ele. Isso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida. Eu quero ouvir você. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Só Ele. Só Ele. Aleluia. Amém. É isso aí, minha gente. Dia 24 de abril, os aniversariantes são William Assis da Silva, Stefson Bastos da Costa, nosso amigo Tefão, Otávio Cunha Maltoni, Ana Rita Rocha Stambassi, Antônio Evangelista Ramos e Samuel Lucas da Silva. Vamos orar pelos nossos aniversariantes e também abençoando as nossas vidas e o nosso impacto. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por essas vidas preciosas que celebram mais um ano. Muito obrigado pelo dom da vida, Pai, e que eles possam ter um ano de muitas alegrias. Nós abençoamos como igreja, em nome de Jesus. E pedimos a Tua bênção, Pai, sobre o impacto. Que o Senhor abençoe a equipe pastoral, os líderes, os encontristas, as pessoas que participarão, que seja um fim de semana realmente de revelação do Senhor e de muitas pessoas fazendo um encontro real, tendo um encontro real com o Senhor e aliançando as suas vidas contigo, Deus. Quebra todas as barreiras, Senhor Deus. Que nesses dias as pessoas que o Senhor tem para participar desse evento possam fazer a sua inscrição e que toda barreira seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os nossos queridos irmãos e irmãs que nos assistem nessa manhã, Pai. Que seja um dia abençoado. Nós clamamos, Pai, pelo renovo e pela força para vencer um dia de cada vez. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um grande abraço. Fique com Deus.